Deixa eu ver aqui. Vamos falar da carreira agora, pessoal. Inscreva-se no canal, deixa o like, né? Compartilhe o vídeo aí. É o primeiro lugar que eu acho que a carreira de praça é melhor que a de oficial, né? Muito melhor. Melhor assim, no que diz respeito à promoção. Tempo, interstício, né? Então, vamos lá. Antes, mandar um abraço pro Ramos aqui, que agora que eu li a mensagem dele aqui, tá meio retardado aqui. Ele me mandou um abraço, então um abraço aí, Boa noite, irmão. André Mício. Manda um abraço pro Rafael, excelente profissional da Pemerge. Meu parceiro lá, a gente montou o canal sozinho. E a gente vai falar também da história do podcast. Vamos lá. Como é que é quando eu entrei pra corporação em 2007? Eram 8 anos de soldado para você sair a cabo. E de cabo para você sair a terceiro sargento eram 15 anos de corporação. Então o sargento até 2012, 11 ou 12. A minha turma foi a primeira turma a pegar a promoção de cabo com tempo reduzido, de 2 anos. Que passou de 8 para 6 anos. Então terceiro sargento lá, terceiro cão, 15 anos de corporação. E aí reduziu. O cabo passou a ser cabo com 6 anos de polícia e agora o terceiro sargento com 12 anos de polícia. Mas ele vai automaticamente com 6 anos? Automaticamente. Ele vai automaticamente. Sem estudar, sem nada. Até porque a gente tem... Hoje o nosso atual secretário já foi chefe do Estado-Maior e hoje é o comandante-geral, o Coronel Henrique. Ele já tem uma expertise nesse assunto, então ele está tentando otimizar essa questão do concurso interno que a gente não tinha. A gente teve, desde que eu entrei pra polícia, quando eu tava entrando, teve um concurso, um CFS. Aí tem um interstício de 3 anos para quem é soldado poder fazer. Foi o último, 2006. Não, aqui também a gente não tem concurso mais. Lá a gente, só por tempo. Lá a gente tem e o coronel tá tentando fazer com que isso volte periodicamente. Tipo, 50 vagas para sargento todo ano. Pra gente poder optar ali pela meritocracia também. O policial que quer estudar, que tem uma pós-graduação. Eu acho que deve... Inclusive eu critiquei a galera daqui quando fez a lei de promoção. Deve ser automático também. Só que aqui são 9 anos, 10 anos para você sair cabo. É que nem era São Paulo também é demorado pra caramba. Aí não tem CFS e de qualquer jeito é só por antiguidade e pronto. Entendeu? Então, isso foi uma resposta, na verdade, não foi do atual comandante-geral, nem do atual governador, bem antigo, isso foi uma resposta aos baixos salários. Como a gente não podia aumentar, não tinha oxigênio financeiro para aumentar. Então jeito. Que ele falou, já que a gente não consegue aumentar, dá mais tempo pros caras e assim era de oficial também. Então hoje eram 8, 15, 18 e 21, acho, se eu não me engano, com 21 anos você saía primeiro sargento. Agora tá 6 para você sair a cabo, 12 terceiro sargento, 15 segundo sargento, 18 primeiro sargento. Então, na verdade, você reduziu 3 anos do tempo final. Você vai de terceiro logo para a primeira, né? Não, terceiro 6, 12 terceiro sargento. Aí 15 anos segundo sargento. E 18 primeiro sargento. Entendeu? Entendi. Aí você pode fazer também o QA lá, que é o quadro de oficiais auxiliares, que é quem vem de praça. Que é difícil para abrir. Aqui é o CHO. Lá tem todo ano. Lá já tá tendo... O que tá acontecendo lá? O filme Tropa de Elite, ele é um divisor de águas, vamos dizer assim. Tá acontecendo o que tinha no Tropa de Elite. Lembra do Sargento Sandro? Lembro. Sargento Rocha, que virou, virou major. Quer fazer Isso aí, que virou major. E ele virou major. Ele era sargento, lembra disso? Ele era sargento, os caras eram aspirantes. O Neto e o Matias. No Tropa de Elite 2, ele era major, os caras eram capitães. Foi isso que eu não entendi. Isso tá acontecendo hoje na polícia. Por exemplo, tem sargentos que eu peguei no batalhão, sargentos que hoje são capitães. E eu sou tenente ainda. Mas como é que ele passa na sua frente? Porque o quadro de oficiais auxiliares é diferente do QOC, que é o quadro de oficiais combatentes, que é de escola. Caramba, velho, não acredito, certo? E aí, o que acontece? Como o quadro de oficiais auxiliares, em tese, são os caras mais velhos, muitas das vezes eles esperam sair capitão para ir embora. Lá a gente tinha a questão do posto acima para ir embora. Então, se você fosse primeiro tenente, você ia embora como capitão. Se você foi embora como capitão, você saia primeiro. Isso acabou agora em 2021. 31 de dezembro de 2021 acabou. E então, o que acontece? O pessoal mais velho, o pessoal já só espera ali ser promovido e vai embora. Então, o quadro de acesso deles é muito grande, porque o pessoal já sai. O pessoal vai pra reserva, então abre. A galera nova que entra com 18, 20 anos pra academia, não. Esse cara vai fazer a carreira dele no oficialato. Ele não tá no final de carreira, ele tá no início. Então não abre vaga.
como a questão que você falou no início ali. A gente tem uma pirâmide, né? A hierarquia é uma pirâmide. Então você tem que ter mais soldados do que cabos, você tem que ter mais soldados do que cabos, você tem que ter mais cabos do que sargentos, mais sargentos do que subtenentes. E aí de tenente é a base alta da pirâmide, a base da pirâmide do oficialado. Você tem que ter mais tenente do que capitão, mais capitão do que major, mais major do que coronel, tenente-coronel e mais tenente-coronel do que coronel. Então é uma pirâmide, ela vai diminuindo. Na Polícia Militar, com essas promoções automáticas que tinham também antigamente, que essa redução também foi feita para oficial, ela embolou o meio campo. Então hoje a gente tem, por exemplo, mais majores do que capitães. Capitão e tenente, eu acho que tem quase a mesma proporção agora que eles estão segurando. A minha turma vai ser a primeira turma, né, desde a década de 80, que vai, uma parte da minha turma que vai na lei dos 10 anos. Por exemplo, eu tenho 9 anos de tenente. Eu tenho 9 anos, 7 anos só de primeiro tenente. E aí, esse tempo todo que eu tô como tenente... e tenente, cara, assim, tenente. Eu posso te falar porque eu fui soldado, cara. Eu tenho legitimidade pra falar. É a função que mais trabalha na polícia, cara. Eu não sei aqui em Natal, mas na polícia eu posso... Não, eu era motorista de oficial de dia, né? E aí o que acontecia? A gente tirava 24 horas de serviço. Como eu era o motorista oficial, eu tinha folga de 72 horas. Sim. Folgava 3 dias. 72 horas não. Folgava 3 dias ali. E aí, o que acontece? O tenente não. Ele tinha que vir dar o expediente. E aí, ele é chefe de alguma coisa, ou é da RUMB, ou é do almoxarifado. Aqui é tudo P, P5, P1. Lá também é assim. Né? Tudo... Só que P, geralmente, os P's são oficiais superiores. Não, major. Aqui o P5. Né? Relações públicas. Aí tem o cara que toma conta da oficina, né? Que tem no Tropa de Elite, né? Pô, motor de Santana. E aquilo era real, tá? Que eu entrei na polícia um pouquinho depois disso, então eu peguei a estrutura ainda no batalhão. Eu não peguei aquilo. Mas com motor trocado? Não, com motor trocado eu não sei, mas que tinha aquela quantidade de carros baixados, era assim mesmo. Era assim mesmo. Não, e... Cara, mas é engraçado, quando eu cheguei no batalhão, tava lá os sargentos tomando café, de frente pro motor... E o aspirante tomando de conta da oficina também, né? Que era o chefe. E faltando peça pra botar a viatura na rua. E o superior cobrando viatura na rua e não tinha peça. Porra, e eu vi todo esse diálogo lá, né? E não é só isso, né, cara? É a geração do WhatsApp, cara. Os coronéis hoje cobram tudo, é foto, o caramba. E é 24 horas você tá... O tenente, ele tem que ter uma vitalidade, cara, uma saficitude muito grande. Deixa eu dizer pro senhor. Todos os oficiais que eu trabalhei que pegou essa fase de aspirantado de tenente adoeceram psicologicamente. Não só pelo serviço que já adoece, mas pela cobrança, né, que vem de cima, né, que é muito grande, cara, muito grande. Eu ainda acho assim, o tratamento entre praças, ele não é tão forte como o tratamento que vem de cima pro tenente. A rigidez é diferente. A rigidez ali do oficial, até o que a gente tava conversando aqui em off, aqui eu tava te falando. É diferente. Eu cheguei pra trabalhar, tava o cadete na posição de flexão, lá na companhia, né? E eu, quando cheguei como recruta, não fiz isso. Aí tava lá o cadete lá e eu, porque o cadete tá ali na posição, não, porque é pra estourar, não sei o quê. Aí tava lá o cara. Então, o senhor tá falando da carreira, né? O senhor tá falando que o senhor já é tenente. Primeiro tenente há 7 anos, então, né? Até para fazer uma analogia, quando a gente entrou para a corporação, nós tivemos lá na academia, nós tivemos uma instrução lá de plano de carreira. E aí, quando você faz uma prova para exercer uma carreira militar, você tá ciente do bônus e do ônus da questão, que você não vai ter no Novo, que você não vai ter muitas vezes Natal, que Carnaval é quase certo, pelo menos no Rio de Janeiro, de você trabalhar 2 dias, dos 5 de Carnaval. Mas você também tem os bônus da questão da promoção, da questão de você conseguir se planejar. Pô, cara, aqui eu acho que eu vou ser major aqui. Então aqui, ó, já dá pra eu, de repente, me planejar financeiramente pra ter um filho. Isso existe, pô. O cara que é calçado de uma base familiar, o cara vai fazer isso. Ele vai fazer esse permeio. A não ser que aconteça um acidente no meio do caminho, né? Mas o cara faz isso. E aí, cara, quando a gente tava no 2º ano da escola, mudou a regra do jogo, pô. Eu era pra estar saindo major ano que vem, em agosto do ano que vem.
porque eu faria 12 anos de oficialato, e com 12 anos de oficialato de como era antigamente, você era promovido a major. E tem vários, se não todos os coronéis que hoje estão aí, foram promovidos nessa leva. Da questão dos 12 anos de major. Então você chega, obviamente... A turma que entrou comigo, hoje é major aqui. Porque formou a turma de praças e... Não, a turma que entrou em 2006... Eu entrei em 2010, mas essa turma todinha que entrou, todo mundo já é major. Né? E o senhor ainda é primeiro tenente. Eu fui promovido até rápido não, né? Mas no tempo de como era antigamente a primeiro tenente, que com 2 anos de segundo tenente eu fui a primeiro, mas agora a primeiro eu já tô amargando 7 anos já. Eu fui promovido em 1º de dezembro de 2015, a primeiro tenente. Então, tá demorando, e para mim que ainda entrei relativamente novo, porque eu já tinha sido praça, mas hoje em dia, que é a formação em direito, o cara tá entrando com 30, 31 anos. Se isso perpassar o que tá acontecendo comigo com esse cara, ele só vai ser promovido a capitão com 43 anos. E capitão, como eu te falei, não muda muita coisa para tenente, não. Muda na questão ali da nomenclatura. Para mim, que tô fadigado de tá recebendo o mesmo nome, né? Ô, tenente, tu quer mudar um pouco isso? Mas pra função, pro serviço, pra questão de operação, você só consegue mudar o teu patamar quando tu começa a fazer o CAO. Que aí quando você sai cursado no curso de aperfeiçoamento de suboficiais, que você tá já no quadro de promoção para major, aí começa a se mudar um pouco a questão do tratamento do coronel, entendeu? Em relação ao oficial ali. Mas até então não muda muita coisa. Mas de qualquer maneira muda a questão salarial, querendo ou não você tem um aumento a mais, né? De tenente para capitão não é muito, mas de capitão para major é muita coisa de aumento. Então assim, muda a vida realmente do cara, a qualidade de vida do cara muda. Então às vezes o cara fica dependendo dessa questão aí de promoção. Então é o que eu te falei, ano que vem era para eu estar sendo promovido em agosto a major, eu vou, na verdade, estar saindo capitão. Eu devo estar saindo capitão em dezembro, agora em abril. Mas você pode falar, por exemplo, quantos anos de segundo tenente para primeiro? Então, hoje não tem mais essa questão de ano para oficial. Por quê? Depende do número de vagas de acesso. O que isso limita? Eles estão tentando consertar a pirâmide. Qual é o meu ponto de vista, humildemente falando? Isso não podia ser feito de uma maneira tão radical, porque você está pegando uma única geração e fazendo essa geração pagar o preço inteiro de todo mundo que reverberou um certo benefício da corporação. Isso tem que ser feito, tipo a questão do que modificou aí pra gente agora da Previdência. Isso tem que ser feito aos poucos. Você paga o pedágio em relação ao tempo que você já tem de corporação. E quiçá, se eu for considerar ali expectativa de direito ou direito adquirido, para começar só para quem ia começar naquele momento ali, 2013. Quem vai entrar agora para oficial vai ser isso aí. Que o cara já entra sabendo. Mas se você tivesse que pagar um pedágio, você ia a 12 para major, mas como vocês já estão aqui, vocês vão a 14. Vai crescer mais 2 aninhos, mas não é isso que tá acontecendo hoje. Então, hoje o oficial, ele tá perdendo a vitalidade dele, e para a Polícia do Rio, cara, isso é uma coisa primordial para a execução de um serviço de qualidade. Por exemplo, a gente lá tem a tropa da Polícia Civil, que é uma tropa envelhecida, mas é uma polícia científica, uma polícia jurídica. Então, opera, tem os caras do CORE que são fantásticos. A CORE, doutor Fabrício é meu amigo pessoal, meu irmão. Trabalhei com ele lá, o coordenador, o delegado-chefe da CORE. Mas é uma tropa que consegue trabalhar com 50 anos bem, prestar bem um serviço. O tenente, cara, o cara capitão, com 3 anos de capitão, com 48 anos, tendo que fazer o que um capitão faz com 25, 23 na época de antigamente, ele não vai bancar, pô. Banca não. Aí o cara vai pegar um apto B, que é a questão lá que a gente... Aí começa as questões de saúde, que a gente estava comentando aqui. Que você falou que aqui tem muito tenente que adoece e tal, mentalmente. E isso vai a longo prazo mudar a vida do oficial nesse quesito. E é o que eu te falei. Qual a importância disso? Desculpa interromper o senhor. É porque o cara vai chegar, por exemplo, major, né? E a importância de ter um major à frente de determinadas situações, ele vai chegar com saúde, novo. Sim, sim. Né? Muita gente não entende isso. E a mesma coisa do sargento. Né? Eu cheguei a me deparar com o sargento já em final de carreira, os caras muito cansados, cara.
Muito cansado, né? E diferente do meu primo, que tá em Pernambuco, ele já era primeiro sargento da minha idade. Então, a forma como ele comandava... E... É outra, pô. A vitalidade é outra. Por exemplo... Ambição de tentar galgar coisas maiores. Você chegar primeiro sargento com 55 anos, cara, tu não tem nem mais vontade de ser sub. O cara só quer descansar, cara. E aí a galera não entende a importância de ter um sargento novo, um cara que comanda, um cara que fica à frente. Porque um bom sargento à frente, ele auxilia o tenente. Pra cacete, pô. Na verdade, muitas das vezes o tenente não precisa nem ser utilizado, porque quem comanda mesmo é o sargento. Aí imagina o sargento lá cansado, né? Aí chega lá, quantas guarnições tem, quem faltou, quem vai pra frente, quem vai pra trás. Aí o tenente tem que arcar com tudo, né? E hoje tem até uma movimentação lá para que o tempo de praça também altere e aumente. Postergue também, e não é porque eu não estou no quadro de... Que a gente tem muito isso, né, cara, dentro da polícia, que, cara, isso aí me noja muitas das vezes. Eu banquei minha etapa, então eu quero que se... Entendeu? O cara bancou a etapa dele, teve o benefício, depois ele quer que os outros se atrasem. Não é porque eu não sou praça mais que eu concordo que tenha que aumentar também, porque pra mim tá ruim, não. Porra, o praça também, meu irmão, o soldado que trabalha no 12, 24, 12, 48, vai ficar o cara 9 anos, 10 anos como cabo, filho, bancando RP. O cara 10 anos nessa condição. Isso, cara, você tira do cara aquela coisa que o militar ele tem que ter, aquele desejo, aquele sentimento de tentar, galgar planos maiores. Quando eu saí cabo, né? Você compra uma farda nova. Sim, pô. Você divisa zero. A divisa, né? E aqui a gente tem a mania de pegar a divisa da pessoa que você admira, né? Sim. E aí eu recebi a divisa do cabo Valbi, que se formou sargento, que é um cara que eu admiro, né? E ele me deu, tô te dando as divisas e tal, uma consideração. E você mesmo, quando você bota a divisa... Pra muitas pessoas pode não ser nada, velho. Mas pra quem é militar, você sai de soldado e colocar a divisa de cabo... Eu lembro, eu não cheguei a ser cabo, porque eu fiquei só como pronto 1 ano e meio, assim, como soldado. Mas é a melhor promoção. Eu tava na escola de oficiais no 2º ano, quando a minha turma foi promovida a cabo. Irmão, a gente fez o encontro... Fizemos uma chopada lá, os moleques botaram, porque lá a gente tem a listra diferente das cores, né? O soldado fica com short ou todo preto ou com a lista branca. O cabo fica com a verde, o sargento com a azul. Irmão, todo mundo já com short de cabo. Eu falei, tipo assim, o lugar paisano, era só o short, não tava a camisa, não tava identificação de polícia nem nada, que o short é todo preto. Todo mundo com short de cabo, feliz, porra, parabéns. O cara, parecia que os caras tinham sido promovidos a coronel full, sabe? Cara, não todo mundo vibrando, caralho, não sou mais soldado. E você ficar louco pra chegar no batalhão e colocar... A galera nunca vai entender isso, velho. Pra mim, foi a melhor promoção, assim. Vou sair sargento agora, mas porque você passou tanto tempo como soldado, né? Eu passei 10 anos como soldado. E aí quando você chega a cabo, pô, senhor... E o cabo, querendo ou não, já é graduado e tu não sabe quanto tempo o cara tem de polícia. Soldado, tu sabe que o cara tem menos de 9 anos. Tu sabe disso. O cabo não. Pô, pode ser um cabo já quase sargento ou pode ser um cabo recrutinha, mas, meu irmão... Ô, cabo, o senhor pode fazer isso aqui? Tem como o senhor ver? O soldado não, sempre é tratado como um cara moderno, né? Exatamente. Tem como o senhor... Mas eu sei que... Fazer a estimativa de quanto tempo mais ou menos leva de 2º para 1º tenente, de 1º tenente para capitão? Então, é uma estimativa, né? Uma estimativa. Mas hoje não tem tempo, como eu te falei, depende do código de acessos. O que significa isso que eu tô falando? Eu dependo dos coronéis irem embora, que estão no último posto, para abrir vaga do tenente-coronel e a coronel, do major e a tenente-coronel, do capitão e a major, para eu e a capitão. Torcendo pro cara, esse bicho não vai embora. Tanta coisa para fazer em casa. Então não tem muito isso, mas de uma maneira geral, o certo é, de aspirante para 2º tenente são 9 meses. Você sai 1º de dezembro, aspirante, na escola de oficiais lá do Rio de Janeiro. Quando dá no dia 21 de agosto, salvo engano, você é promovido a tenente, 2º tenente. E para tenente, 2º tenente, como tem poucos, ainda tem bastante vaga. Então, isso vai perdurar por um bom tempo ainda. A questão de aspirante para 2º tenente. De 2º tenente para 1º, já teve um retardo agora na turma. Agora só tá, eu acho que a última turma de cadete, que saiu ano retrasado, que saiu ano passado, que tá ainda como 2º tenente. Mas demora cerca de 2 a 3 anos de 2º para 1º. De 1º para capitão, a margem agora é 10 anos.
Caramba, o cara vai passar 10 anos como primeiro. Porque porque precisa abrir vaga para capitão. E até capitão só existe merecimento na Polícia do Rio. Só existe antiguidade na Polícia do Rio. A partir de oficial superior, você tem uma vaga de antiguidade para 2 de merecimento. Entendeu? Quando você passa a tenente-coronel, você tem 2 para 2. E quando você passa para coronel full, só merecimento. Você não pode ser mais promovido na antiguidade. O cara tem que ter feito, vamos dizer assim, por onde para sair ao último posto. Mas até capitão não tem como consertar, porque você não pode nem passar alguém pelo merecimento. Você tem que esperar o teu tempo dentro da antiguidade para você ser alçado a capitão. Cara, mas 10 anos é muito tempo. Essa pergunta foi do Gladson Moraes. Aí de capitão para major. De capitão para major é pior ainda. Porque a gente tem... cara, eu não quero desestimular aqui os caras que estão querendo estudar para oficial. Que a gente vai falar sobre isso. Mas o que acontece? Por que eu falo que é pior? Porque a gente tem a lei, chamada lei dos 10 anos de tenente para capitão. O tenente não pode ultrapassar 10 anos no posto de tenente. Para capitão, a gente não tem essa regra. Entendeu? Então pode ser... E já tem hoje capitães com 11, 12 anos de capitão. Por exemplo, a turma que eu era recruta em 2007, 2008, a turma que era aspirante é a turma de 81 mil. A turma que é aspirante 2007. Essa turma que é aspirante 2007, a gente está em 22, né? Então 8, 9, 10, 11, 12. 12 anos. Eles têm 9 anos e meio de tenente e de capitão e com certeza eles vão virar 10 e vão passar a 10 porque não tem 30% da turma deles promovida a major. Porque não tem uma regra limite para que eles sejam promovidos. Tem que ser antiguidade. Aí de capitão... Agora, é uma coisa que eu não entendo, cara. Tenente. Para delegado, por exemplo, livre. Sim. Né? A galera sai... A carreira de delegado, não importa se tem vaga, se não tem. Sim. É livre. E a gente trouxe essa questão do quartel para a polícia militar. Atrapalha demais. Demais. Cara, o que eu tô falando o militar, ele tem que trabalhar em cima de estímulos. Isso é uma regra básica. O militar, ele tem que ter aquela sensação de poder ser promovido, aquela felicidade de tentar galgar voos maiores. Se você tirar isso dele, você vai ter um funcionário público e não um policial. E o policial militar, ele não pode se considerar um funcionário público. Eu não estou dizendo que ele não é um funcionário público, ele é um funcionário público. Mas ele não pode se ver como aquele cara do cartório, que tu chega lá para reconhecer a firma e fica com aquele trabalho mecanizado. O policial, ele precisa vestir a farda para combater, para trabalhar. Então ele não pode ter esse desânimo, porque é muito aparente a má qualidade na prestação de serviço dele por conta do desinteresse. E que muitas vezes não é culpa do cara. O cara está sendo estimulado a não ter interesse, entendeu? Esse é o ponto primordial, pô. E vamos falar, já que a gente tá falando na carreira, né?